Então, quando Jesus Cristo subia ao Calvário, subia ali aquele monte, o próprio Deus que, deixando os céus, ele desceu ao monte Sinai para ali pactuar com o seu povo uma nova aliança. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Queridos, quando Jesus ali estava, com seus braços estendidos na cruz do Calvário, sofrendo as imprecações e maldições da lei, Deus estava onde? Nele, em Cristo. Mas que diferença do Monte Sinai para o Monte Calvário. Lembram que momentos antes de Jesus ir ao Calvário, tomando Jesus um cálice, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era ali o estabelecimento de uma nova aliança com o seu povo. Só que a diferença é muito nítida, uma vez que no Monte Sinai, a voz que ali falava era a voz de ameaça, tão forte e tão grave, que quantos a ouviram disseram: não nos fale mais. Mas a palavra de Deus, que ecoava no Monte Caveira, no Monte Gólgota, ou no Monte Calvário, que tipo de palavra era aquela? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Como é que era o ministério, chamado ministério da lei? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Ministério da condenação e da morte. Como é chamado o ministério da nova aliança? O ministério da reconciliação. Deus não estava ali imputando aos homens as suas culpas, as suas tendências, as suas fraquezas, as suas transgressões. Ele estava reconciliando consigo o mundo, convidando as pessoas a encontrarem paz com Deus à sombra da cruz. Que maravilha! Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra das maldições, as palavras das ameaças, as palavras da exclusão. O que diz na sua Bíblia? E nos confiou a palavra da reconciliação. O homem agora pode voltar a Deus. Ah, mas eu sou tão pecador. Mas um novo e um vivo caminho foi aberto. Mas que caminho novo e vivo foi este que foi aberto? Vamos recordar um pouquinho só, rapidamente, Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou contra Deus. Diz a Bíblia em Gênesis 3 que Deus expulsou o homem do jardim, não foi assim? E colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Expulso o homem não podia cruzar o caminho em direção à árvore da vida, porque a árvore da vida é o próprio Deus como vida para o homem. Porque tomando o homem daquele fruto, ele teria vida eterna. Então o homem até que queria cruzar o caminho, voltar a Deus, ir a Deus, ter comunhão com Deus, experimentar a Deus, receber de Deus, mas havia querubins que guardavam o caminho com espadas flamejantes. Se o homem cruzasse este caminho, sendo ele pecador, transgressor, injusto, pecaminoso, tudo de ruim que ele este homem não alcançaria êxito, porque no cruzar
este caminho, os anjos, os querubins de Deus, haveriam de ferir mortalmente o homem antes de se achegar a Deus. Esta verdade de que o homem não pode voltar a Deus, de Gênesis 3, foi ensinado na lei e pelos profetas no tempo de Moisés, quando Deus mandou construir um tabernáculo. Vocês devem se lembrar que nesse tabernáculo havia 3 departamentos, 3 repartições. Havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O povo entrava no átrio, mas não podia adentrar o lugar santo, o lugar santíssimo. Por quê? Porque Deus estava no lugar santíssimo. E uma coisa muito interessante é que não havia janelas no santuário. E não havia uma segunda porta por detrás, não havia chaminé. Ou seja, para o homem entrar naquele santuário e ir até Deus, que estava no último departamento, no lugar santíssimo, ele tinha que cruzar um caminho. O tabernáculo, ele tem um sentido, né, assim meio retangular, de forma que aquele que entrasse ali nos portões do átrio e fosse até o santíssimo lugar, onde estava a Shekinah de Deus, a glória de Deus, onde Deus estava ali entronizado e a sua glória estava presente, o homem teria que cruzar um caminho. E olha que coisa interessante, dentro da arca, no Santo dos Santos, estavam as tábuas da lei. E ali estava também 2 querubins na arca, olhando para dentro da arca. Os mesmos querubins que estavam lá guardando o caminho da árvore da vida, para o homem não cruzar aquele caminho, agora estavam aqui representados nesta arca, como quem dissesse: vocês aí no átrio não cruzem o caminho, porque poderão morrer aqui dentro. Somente o sumo sacerdote, por uma concessão divina, poderia entrar neste lugar. E não qualquer dia e de qualquer modo, mas apenas uma vez por ano. E não poderia também entrar sem sangue. Deveria imolar um animal, primeiramente por ele, por sua família e pelo povo. E então, com o sangue nas mãos, ele deveria cruzar aquele caminho levando sangue, como que dissesse: Deus, olha, não me mate, não derrame a tua ira, porque esse sangue aqui já foi derramado. A pessoa já morreu, já houve a morte, isso simbolicamente. Mas as pessoas, os homens comuns, não podiam entrar e ir a Deus, não podiam cruzar este caminho. Aqueles que querem hoje viver pela lei, guardar a lei, Deuteronômio 28, antiga aliança, saibam, você está indo a Deus por um caminho pelo qual você não dará conta. Antes de você chegar em Deus, você será golpeado mortalmente pela própria glória de Deus. Mas diz a Bíblia que, estando Jesus Cristo no Monte Calvário com os braços estendidos, depois de sofrer tudo quanto estava escrito, a Bíblia diz que Jesus, erguendo aos céus, com grande esforço, disse ao Pai: Pai, presta atenção, está tudo consumado. O que significa esse consumado? Pai, tudo o que estava escrito a meu respeito foi cumprido cabalmente. E tendo dito isto, expirou. E no momento que ele expirou, alguns fenômenos aconteceram. O sol reteve a sua luz, houve trevas, houve um grande terremoto que estremeceu aquele lugar. E diz a Bíblia que o templo ali de Salomão em Jerusalém, que tinha um denso e espesso véu, o véu que separava os homens de Deus, um véu que fora colocado para impedir o acesso a Deus. Este véu do santuário terrestre foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo ao alto, mas foi do alto a baixo, porque foi o próprio Deus quem rasgou o véu, abrindo um caminho novo, dizendo: olha, pecadores, vocês podem agora ir a Deus,
Porque existe a palavra da reconciliação, o sangue da reconciliação, o sangue da nova aliança, e todos os que creem em o nome de Jesus podem entrar sem nenhum receio e sem nenhum medo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Diz a palavra de Deus que agora nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos com intrepidez. Sabe o que acontece quando fala com intrepidez? É porque mesmo o sumo sacerdote na antiga aliança, que tinha mandamentos de entrar naquele lugar uma vez por ano, mesmo tendo essa exceção, mesmo entrando ele com o sangue do animal, ele sempre entrava temeroso. Agora, tendo sido aberto um novo caminho, vivo, pelo sangue de Jesus, Hebreus capítulo 10, versículo 19, nos diz que esse novo caminho foi o Cristo crucificado que rasgou a sua carne. O véu que se rasgou foi a carne de Cristo que foi rasgada, para que você tivesse acesso. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós podemos entrar confiadamente junto ao trono de graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. Agora não tem mais aquela palavra, até um animal se tocar o monte morrerá, porque quando Cristo estava ali à cruz, os homens estavam com ele no monte. Ali consistia a primeira assembleia da nova aliança, a primeira reunião da nova aliança, Deus entre os homens. Mesmo aqueles que não criam nele podiam encontrar paz naquele lugar, naquele momento. Lógico que aqueles que insistem em não crer, eles receberão o juízo vindouro, lógico. O juízo é inevitável, ou ele recairá sobre o pecador, ou ele recaiu sobre Cristo. O juízo faz parte da justiça de Deus. Se você quer se livrar desse juízo de Deus, então abrigue-se sob a cruz de Cristo. Esteja ali com Cristo, porque o juízo que cabia a ti já recaiu sobre ele. Esse caminho está aberto. Nós podemos entrar. Voltando aqui em Hebreus, no capítulo 12, abram em nome de Jesus, versículo 18, porque do 18 até o 21, temos a descrição do monte onde nós não nos achegamos. Repetindo: ora, não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, abre parênteses, lá no Monte Sinai, fecha parênteses, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. A este monte nós não nos achegamos. Você pode dizer amém? Amém. Ô bispo, então nós nos achegamos a que monte? Veja o versículo 22 em diante. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Assembleia Universal, e a igreja dos primogênitos arrolado dos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel,
veja como está bem claramente revelado que nós nos achegamos ao Monte Sião. Lógico, este Monte Sião não é o Monte Sião físico lá de Jerusalém. Aqui, este Monte Sião é um lugar espiritual. Ah, pastor, eu acho que este monte é lá em Jerusalém, porque lá tem um monte chamado Monte Sião, o Monte de Davi, a cidade de Davi no Monte Sião. Veja que este Monte Sião, ele tem dimensões transcendentais, ele transcende a atmosfera física e material, porque é dito: e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjo, é uma assembleia universal, em que une homens pecadores e redimidos com Deus, com os anjos, com Jesus Cristo. A igreja é esta assembleia universal. A igreja não é meramente constituída de pessoas da Paraíba, do Ceará, do Gama. Não. A igreja é um lugar espiritual. Entenda que a igreja não é esse prédio não é nosso. Esse prédio é dos homens, nós alugamos esse prédio. A igreja são pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Cristo, que quando reunidas no mesmo Espírito, em um nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, para adorar a Jesus Cristo, constitui-se uma assembleia. A palavra assembleia quer dizer igreja, ou igreja quer dizer assembleia. É uma assembleia universal, em que os céus e a terra se unem. Sabia que neste momento a terra e os céus estão ligados aqui? Ainda que os nossos olhos físicos não podem ver, mas os anjos estão aqui. E não se alegra não com a bandeja, porque na verdade eles, os anjos, são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação. Nós, dentro do propósito divino, estamos acima de qualquer anjo. Os anjos são servos. Glória a Deus pelos anjos, né? Nós temos muita reverência, sim, mas somente Jesus é digno de ser adorado por nós. Somente o Pai. Nada de adorar anjo, admirar anjo, ficar procurando anjo. Os anjos e nós, todos unidos, centrados na pessoa de Jesus Cristo. É uma assembleia universal, que os céus e a terra se unem. Isso já fora dito em Gênesis capítulo 28, num sonho profético de Jacó, quando ele teve um sonho, e ali ele viu uma escada que unia a terra e os céus. Diz que os anjos de Deus desciam e subiam, como que numa união dos céus e a terra. Quando então Jacó acordou, diz a Bíblia que ele colocou ali pedras umas sobre as outras, derramou azeite e exclamou: verdadeiramente este lugar é a casa de Deus. Ele designou aquele nome chamando-o Betel, que quer dizer a casa de Deus. Só que passando o tempo, vindo a era da maioridade, a era da realidade, vindo Cristo, diz João no seu Evangelho capítulo 1, versículo 51, que Jesus é aquela escada que Jacó viu no seu sonho. Jesus é a escada que une céu e terra, que traz a palavra da reconciliação e une o homem de volta a Deus. E portanto, nós nos achegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a uma assembleia universal. É a igreja dos primogênitos, em que inclui homens, anjos, Deus e Jesus, e o sangue da nova aliança, que clama coisas superiores ao que clamou o sangue de Abel. O que clamava o sangue de Abel? O sangue de Abel pedia vingança a Deus pelo que Caim fez com ele. Mas o sangue de Cristo não clama vingança por causa das nossas transgressões. O sangue de Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque todo o pecado deles já foi pago na cruz do Calvário. Que maravilha!
Eu sei que nós vivemos num tempo muito confuso, em que, quando se diz igreja, muitas vezes não é igreja. Há uma confusão. Mas o conceito de igreja que nós trazemos essa noite é uma igreja verdadeiramente igreja, cujos participantes nasceram de Deus, foram regenerados pelo Espírito Santo, porque antes foram também redimidos pelo sangue de Cristo, constituem um corpo com Deus, e se reúnem, não como se reúnem amontoados numa bolsa, num pregão de bolsa de valores, para dar ali os seus lances, a fim de ganhar algum lucro, mas se reúnem em o nome de Jesus, para adorar o Senhor, para proclamar os seus feitos, para ter comunhão, essa íntima comunhão com o celestial, nesta igreja que é de âmbito universal, céus e terra reunidos em Cristo Jesus.